Sejam bem-vindos, meus queridos do Sexto Tempo, para mais um encontro de língua portuguesa, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Liliane de Oliveira Severo. Já pararam para pensar que ao lermos uma mensagem no WhatsApp ou uma letra de música, esse texto foi escrito por alguém que quer dizer uma mensagem? E que mensagem seria? No aulão de hoje, vamos revisar como identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. E vamos também estabelecer relação entre tese e os argumentos oferecidos como suporte para sustentar a tese. Então, vamos aprender? Toda vez que a gente lê um texto, uma pergunta muito importante precisa ser feita. Por que esse texto foi escrito? Para que serve esse texto? A resposta dessas perguntas é o que chamamos de finalidade textual, que é o motivo pelo qual um texto existe. Pense que cada texto tem uma missão e em algumas questões da prova você vai precisar descobrir qual é essa missão. E aí, será que você consegue descobrir o que está por trás das palavras? Saiba que nem toda a verdade grita, algumas apenas sussurram em forma de versos. Agora, iremos descobrir como se comporta a mensagem no poema Diversidade de Braulio Bessa, pois toda poesia tem algo a dizer. Texto 1. Diversidade. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Você percebeu como um poema Diversidade fala de algo muito sério, mas com leveza e esperança? Durante a leitura, o que você sentiu ou pensou? Se você estiver atento à leitura, vai notar que o poema é um texto marcado por expressões que buscam mexer com seu emocional e trazer a reflexão, utilizando rimas e versos. Então, faça aquelas perguntas que te falei lá no início da aula. Por que esse texto foi escrito? Para que serve esse texto? Meus queridos, tenho certeza que perceberam que o texto não foi escrito com a finalidade de informar, persuadir ou instruir. O texto de Braulio Bessa é um poema e a finalidade dele é fazer você refletir e expressar seus sentimentos. Quando lemos um poema como esse, o autor sempre tem uma mensagem central que ele quer passar. Essa mensagem principal, essa grande ideia que ele defende, é o que chamamos de tese. A tese é uma ideia principal que é defendida no texto. No poema Diversidade, qual é a grande ideia que Braulio Bessa quer nos convencer? No poema, a tese apresentada é que devemos combater o preconceito com amor e respeito. Pensando nisso, trouxe um artigo de opinião para que a gente possa entender um pouco mais sobre tese e argumentos em textos argumentativos. Como acabei de dizer, a tese é a mensagem principal defendida em um texto e o argumento é a informação, o fato, o exemplo, a explicação ou até um dado que serve para convencer quem está lendo ou ouvindo que comprove a veracidade da tese. Vamos ler junto o texto?
Texto 2. Artigo de opinião. O desafio de conviver com a diferença. Em uma sociedade marcada por tantas divisões e conflitos, é fundamental que reflitamos sobre o verdadeiro papel do respeito em nossas interações diárias. Observamos, lamentavelmente, um aumento de atos de preconceito e intolerância, seja nas redes sociais ou no convívio escolar. No entanto, a solução para essa problemática não reside em mais embates, mas sim na construção de pontes, onde o amor se mostra um desafio. O respeito deve ser a base mínima para a convivência pacífica. Acreditar que a diversidade é um valor a ser celebrado e que cada indivíduo merece dignidade, independentemente de suas diferenças. É o primeiro passo para construirmos um futuro mais justo e humano. Você deve ter percebido que esse artigo de opinião discute o mesmo tema do poema, mas com uma finalidade diferente e uma estrutura mais direta para a argumentação. Então, eu te pergunto, qual a finalidade principal desse texto? Para que ele foi escrito? Por se tratar de um artigo de opinião, ele busca defender um ponto de vista, convencer o leitor sobre a importância do respeito e da tolerância. E qual é a ideia principal que o autor defende nesse texto? Qual é a tese dele? Assim como no poema, ele vem falando sobre o respeito, que é fundamental para a convivência pacífica e a construção de uma sociedade mais justa. Agora, vamos identificar 3 dos argumentos direto no texto, que são argumentos do tipo problematização, argumentos como solução, argumentos como condição mínima. Esses argumentos permitem identificar como um autor prova ou sustenta essa tese. Quais são as frases usadas no artigo de opinião para nos convencer? Vejamos, no argumento 1, temos a problematização. Observamos, lamentavelmente, um aumento de atos de preconceito e intolerância. Mostra a existência do problema que a tese busca resolver. Argumento 2. Temos proposta de solução. No entanto, a solução para essa problemática não reside em mais embates, mas sim na construção de pontes. Sugere um caminho para a solução, distanciando-se de abordagens conflituosas. Argumento 3. Condição mínima, onde o amor se mostra um desafio. O respeito deve ser a base mínima para a convivência pacífica. Reforça a ideia central de que o respeito é indispensável, mesmo em contextos difíceis. Muito bem! Vimos como a poesia de Braulio Bessa e o artigo de opinião nos convence sobre a importância do respeito e do amor. Agora, eu quero te mostrar como esse assunto, o respeito às diferenças, aparece na vida real, mas em um tipo de texto com uma finalidade totalmente diferente. Infelizmente, nem todo mundo pratica o que o poema sugere. E quando isso acontece, surgem situações de injustiça. E é aí que entra o próximo texto da nossa aula, uma notícia real que mostra um caso de preconceito. Texto 3. Carteira vazia vira símbolo de luta contra o preconceito. Um estudante do ensino médio foi vítima de um ataque violento em um caso com indícios de preconceito.
Colegas e professores ficaram profundamente abalados e decidiram transformar a carteira onde ele costumava sentar em um espaço de homenagem. Flores, cartazes e mensagens de luto foram deixados no local. O episódio reacendeu discussões sobre o respeito às diferenças e o combate ao bullying no ambiente escolar. Você já sabe que a finalidade principal de uma notícia é informar o leitor sobre um acontecimento real, de forma objetiva, mas ela também pode gerar reflexão, como é o caso aqui. A tese dessa notícia é clara. A escola precisa combater o preconceito e o bullying. E como o texto nos convence disso? Ele nos apresenta fatos que funcionam como argumentos, ou seja, como provas concretas de que o problema existe e precisa ser combatido. Argumento 1. Mostra que o ataque foi por preconceito. Argumento 2. Diz que os colegas ficaram abalados. Argumento 3. Conta que a escola fez uma homenagem bonita. Argumento 4. E no final fala que esse caso fez as pessoas refletirem. Veja só que interessante. Os três tratam do mesmo tema, o respeito às diferenças, mas cada um tem finalidade, estrutura e linguagens bem diferentes. É justamente essa capacidade de entender como cada texto funciona é que vai fazer a diferença na hora da sua prova. O poema sugere com leveza e poesia. O texto notícia denuncia com a seriedade dos fatos. O artigo de opinião argumenta e propõe uma reflexão, buscando adesão à sua tese. Caso você não conheça o poeta nordestino, esse é Braulio Bessa. Bom, depois dessa aula cheia de aprendizados, vamos exercitar? Questão 1. Leia a tirinha. E aí, que tal? Tô bem pro encontro? Tá show de bola! Será que não estou muito exagerado? Claro que não! Você está ótimo! Vai nessa! Qual é a finalidade principal da tirinha apresentada? Letra A. Informar sobre o comportamento de jovens em encontros. Letra B. Convencer o leitor a cuidar da aparência pessoal. Letra C. Ensinar regras de etiqueta para eventos sociais. Letra D. Divertir o leitor com uma situação exagerada e irônica. Vou dar um tempo para você pensar e já volto com o gabarito.
E o gabarito é a letra D, de doido pra passar. Divertir o leitor com uma situação exagerada e irônica. A tirinha tem finalidade humorística, o exagero nas falas e o possível uso de ironia por parte do segundo personagem que cria um humor da situação. Questão 2. Leia o texto. Texto 2. O celular banalizou o ritual de conversa à distância. No mundo pré-celular, havia na sala uma poltrona e uma mesinha exclusiva para a arte de telefonar. Hoje, tomamos como num transe, andamos pelas ruas, restaurantes, escritórios e até banheiros públicos, berrando sem escrúpulos num pedaço de plástico colorido. Qual é a tese principal do texto? Letra A. O uso do celular facilita a comunicação em qualquer lugar. Letra B. A telefonia moderna ampliou as formas de interação humana. Letra C. O comportamento com o celular hoje é desrespeitoso e exagerado. Letra D. As poltronas para telefonar eram desconfortáveis. Vou dar um tempo para você pensar e já volto com o gabarito. Voltei! E o gabarito é a letra C, de certa resposta. O comportamento com o celular hoje é desrespeitoso e exagerado. A tese é a crítica ao comportamento atual das pessoas com o celular. Questão 3. Leia o texto. Fragmento de editorial. Vacinação salva vidas. O crescimento do movimento anti-vacina coloca em risco a saúde coletiva. Espalhar desinformação sobre imunizantes é perigoso. É dever do Estado garantir campanhas educativas e acesso às vacinas. Ignorar essa responsabilidade é retroceder em conquistas históricas da ciência. Qual é o principal argumento usado no editorial para defender a vacinação obrigatória? Letra A. O custo das vacinas deve ser pago pelo cidadão. Letra B. A imunização fortalece a economia nacional. Letra C. A vacinação é uma questão de escolha pessoal. Letra D.
A desinformação põe em risco a saúde coletiva. Vou dar um tempo para você pensar e já volto com o Gabarito. Voltei! E o gabarito é a letra D, de doido para passar. A desinformação põe em risco a saúde coletiva. O editorial defende que a vacinação é essencial e que espalhar fake news sobre vacinas coloca todos em risco. Argumento central da defesa da vacinação. O que eu aprendi hoje? Ler com atenção nos ajuda a identificar a tese, os argumentos e entender a função de cada tipo de texto. Isso é essencial para compreender o mundo e interpretar melhor as mensagens que nos cercam. Que tal continuar aprendendo com a gente? Acesse o nosso canal do YouTube pelo link ou QR Code na sua tela. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo complementar que preparamos especialmente para você. Vem muita coisa boa por aí para reforçar e expandir ainda mais o seu aprendizado. Tchau!